Olá, pessoal. Eu sou a Malu, da equipe de comunicação do Pulse Hub, e essa é a primeira edição do Hora da Prosa, um projeto em parceria com a AgriHub Space. O Pulse é uma iniciativa da Raizen, empresa integrada de energia, que trabalha em todos os processos, todas as etapas do processo, desde o cultivo da cana, com a fabricação de etanol, açúcar e bioenergia, até a logística, distribuição e comercialização de combustível. O Pulse é um espaço de inovação aberta que gera conexão entre startups, universidades, investidores e a própria Raizen. Nós conectamos pessoas que tenham um desafio ou precisem de uma solução a empreendedores que possam resolver esse problema de maneira inovadora. Vou passar a bola agora para Eduardo, do AgriHub Space, que vai falar um pouquinho para vocês sobre o Hub. Olá, eu sou Eduarda, equipe do AgriHub Space, e falando um pouquinho sobre o AgriHub, ele é o primeiro hub de inovação de agronegócio do Mato Grosso, e nós buscamos ser uma rede de inovação em agricultura e pecuária que consegue identificar as necessidades das áreas e conecta empresas parceiras, produtores rurais, startups, mentores, empresas de tecnologia e pesquisadores para que hajam investimentos em tecnologia no campo, buscando desenvolvimento nesse setor. Nós temos como parceiros empresas como a Agroamazônia, a Amage, Bayer, TMG e Rede de Fazendas Alfa. Estamos com nossas primeiras startups, totalizando 16, e estamos muito felizes nesse novo projeto, juntamente com o pessoal do Pulse. Então, pessoal, só para falar mais um pouquinho sobre o Hora da Prosa, em função, né, da pandemia e do isolamento social, os dois hubs, nesse momento, estão com as atividades dentro do escritório temporariamente paralisadas. E uma das formas que um hub tem de gerar conexões é através de eventos. Então, para a gente se manter conectado com as pessoas que se relacionam conosco e com o nosso público, a gente começou essa série de eventos, que é a Hora da Prosa, para falar sobre agro, sobre inovação, sobre tecnologia. E apesar de março, né, ter sido um mês em que se falou muito sobre o coronavírus aqui no Brasil, também é o mês das mulheres, então nada mais justo do que elas fossem esse primeiro tema, né, as mulheres do agro. Sendo assim, vou chamar nossas convidadas, que são a Ana Luz e a Juliana Kini, para apresentar rapidinho para vocês, depois elas falam um pouco mais da trajetória. A Ana é zootecnista, CEO do Acontece Gestão e também instrutora do Senar. E a Juliana é especialista em marketing no agro e também fundadora do blog da carne. Vou colocar as meninas aqui. Meninas, estão me ouvindo? Muito obrigada por aceitarem o convite, por serem aí as primeiras a participar desse projeto. Queria que vocês dessem aí para quem está assistindo a gente. Oi, tudo bom? Olá, pessoal, tudo bem? Então, gente, agora vamos começar as apresentações. A Ana vai falar um pouquinho, depois eu passo a bola para a Ju, e aí a gente conversa um pouquinho no final. Tá joia? Ótimo, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá, Ana. Vamos lá. Quer colocar a sua apresentação? Sim, deixa eu colocar aqui. Foi? Ele tem um delay. Deu certo? Por enquanto está em branco. Ah, então tá. Então eu vou começar agora a minha apresentação, né? Meu nome é Ana Luz e daqui para frente eu vou falar da minha trajetória, de como foi eu chegar na zootecnia e até onde eu estou hoje, tá? Eu comecei na zootecnia e eu falo que a zootecnia me escolheu. Eu digo isso porque no ano de eu fazer a faculdade, de eu prestar o vestibular, eu abri
o site da UFMT e fui pesquisando as grades curriculares que tem lá. E aí eu selecionei algumas que eu me interessei, e quando eu li a grade da zootecnia, eu fiquei completamente apaixonada. E aí eu prestei, né, então eu selecionei como a faculdade que eu queria, o curso que eu queria, e, para minha surpresa, eu passei e comecei a fazer. Então, por isso que eu digo que a minha profissão me escolheu, a zootecnia me escolheu, porque até antes disso, até esse momento, eu não conhecia, eu não sabia o que era zootecnia. E eu não nasci no mundo rural, perdão, a minha realidade, né, não era rural. Então, assim, eu fiquei meio perdida, apesar de apaixonada por zootecnia, eu fiquei perdida porque eu não sabia, assim, não tinha muita vivência. Então, por isso que, desde o primeiro semestre da faculdade, eu corri para fazer estágio. Então, eu fui para a Fazenda Experimental da UFMT. Lá eu fiz estágio em bovino de corte, bovino de leite, aves, suínos, caprinos, ovinos. E, de acordo com esses estágios, eu fui fazendo resumos científicos, artigos científicos e participando de bastante eventos, tá? Depois disso, eu fui para uma fazenda experimental Rosoleta Neves, onde eu tive a bolsa de VIC e PIBIC, que é das universidades, né, que são remuneradas ou não, e aí também é voltada para pesquisa, para ensino e prática também, vivência de fato, né, tá? E um estágio extracurricular lá no Suinobras, que foi onde eu trabalhei com suínos mais firmemente, com todas as etapas da cadeia de produção. E eu digo que toda essa minha busca nos estágios foi quanto à parte de vivência, foi quanto à parte prática, porque era onde eu sentia falta. Depois disso, no estágio curricular, que é o estágio de final de faculdade, final de semestre, eu fui fazer um estágio no Senar. E eu digo que ali foi um ponto muito chave dentro da minha trajetória, porque dentro do Senar eu vi um mundo voltado a projetos, a parte de gestão, e eu fiz um estágio lá dentro da antiga EPROTEC, que é a equipe de projetos técnicos. E lá eu tive todo esse novo olhar sobre a zootecnia. Então, eu não via mais a parte de fazenda, a parte dentro da porteira, né, perdão. Eu comecei a ver, então, a parte de pós-porteira e a parte toda de gestão de projetos, a parte de projetos em si. Outro ponto muito interessante dentro do meu estágio foi a questão do autoconhecimento. Então, ali eu tive um contato maior do que seria esse autoconhecimento, ou de ferramentas que me ajudaram a ter esse autoconhecimento. E isso me ajudou muito, porque eu passei a me conhecer mais, eu passei a me entender, e aí consegui tomar decisões que fizessem o meu trabalho, a minha atividade, estar junto com o meu propósito pessoal de vida, certo? Então, esse estágio no Senar, eu digo que foi um dos meus maiores presentes, tá? Seguindo, então, mais para a parte profissional, já formada ali com o diploma nas mãos, né? Eu passei a ser instrutora do Senar, e eu falo que isso foi um outro presente na minha vida. E eu trabalhei lá também como colaboradora interna e também como parte só do administrativo, né? Como prestadora de serviço. Então, o Senar, eu digo que ele abre portas. E o Senar, ele tem uma mesma visão que eu tenho como pessoalmente falando, certo? E, em seguida, eu tive um outro prazer, que era um sonho de infância, que é a Acontece Gestão Rural. Eu digo esse sonho de infância porque, desde pequena, eu colocava uma mesinha numa sala que a gente tinha aqui, que a gente chamava de escritório, e colocava uma mesinha, um telefone, uma cadeira e um bloquinho de anotações, e eu falava no telefone, eu falava com fornecedores, eu fazia vendas, falava com os meus clientes, e eu fazia tudo, tipo, de anotar, de ligar, de agendar, de ir em reuniões, enfim. E hoje em dia eu me vejo com a Acontece, então foi algo que, assim, me realizou muito. E aí, dentro da Acontece, a gente tem vários trabalhos, várias frentes, né, de trabalho, como consultoria, assessoria, assistência, treinamentos técnicos, projetos de financiamento rural, treinamento para a parte técnica e para a parte de desenvolvimento pessoal e profissional também. Porque a partir do momento em que eu conheci esse mundo do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, eu vi o quanto isso estava ligado, estava para um bom rendimento meu como profissional. Eu tinha que ser alguém o que eu me conhecia, o que eu me sentia bem comigo mesma, sabe? E também, já com
uma mãozinha do cenário, eu conheci esse mundo de startup, de hubs, e enfim. E aí é uma nova oportunidade que eu tenho, uma nova fonte, né, de informação. E o que eu quero dizer com essa minha trajetória? De que nós temos que ter a mente aberta para não só focar na sua área técnica, que no meu caso seria a área de zootecnia, a área de manejo, de nutrição, mas também olhar para um todo. Então, é olhar para todos os fatores que afetam ou alteram dentro da cadeia de produção que eu trabalho. Então, eu não posso olhar somente, vamos supor, para um manejo de gado de leite, uma produção de leite. Eu tenho que olhar para tudo que está envolvido com isso. Eu tenho que olhar para a indústria, eu tenho que olhar para o processamento, eu tenho que olhar a parte de logística, eu tenho que olhar a gestão de produção financeira, e eu tenho que trabalhar com pessoas, então entra a gestão pessoal também. Então, tudo isso eu vejo e venho trabalhando, para eu chegar até no meu sentido, né, de vida ou de trabalho, que é ver a transformação que acontece na vida das pessoas através daquilo que eu faço. Porque, assim, o cenário, ele trabalha muito com isso, com essa ideia de aprender a fazer fazendo, e a trazer essa transformação de vida através de treinamentos profissionalizantes e sociais, né? Porque eles trazem esse tipo de treinamento exatamente para melhorar a vida do pessoal do campo, da pessoa, do campo produtor, familiar, enfim. E quando eu digo isso, me vem 2 exemplos na cabeça que são bem fortes, tá? Que é a conexão, na verdade, da teoria e da prática. Porque eu vejo que eu via durante o começo da minha atividade, da minha faculdade, que a teoria e a prática, elas estavam distantes uma da outra. Então, tinha a teoria, onde a gente estudava, a gente fazia experimentos, só que isso não chegava aos ouvidos do produtor de uma forma fácil. E quando eu saía a trabalho, que eu via a realidade do produtor, eu falava, gente, por que não estou estudando ou analisando essas coisas que eles precisam? E aí eu vejo que tanto o Senar quanto a minha empresa, e quanto eu como profissional hoje em dia, a gente tenta linkar essas duas coisas. Por isso que eu acho interessante eu estar no meio universitário, no meio acadêmico, e interessante estar no meio rural, exatamente para conseguir fazer esse link. E, através disso, tem um outro exemplo que eu chamo de placa de vence, que eu estava num treinamento de gestão numa propriedade, nós estávamos no interior do estado, e nesse treinamento nós estávamos trabalhando com a gestão financeira de uma propriedade. O produtor, quase no final da aula, falou assim, professora, só um instantinho, deixa eu ir lá na frente e já volto. E ele foi correndo até a porteira dele, onde tinha uma placa de vence. Ele pegou essa placa e voltou até onde nós estávamos tendo a aula. E nesse momento ele olhou para nós, na turma toda, né, pegou a placa e quebrou ela no joelho. E ele disse assim, a partir de hoje eu estou vendo os meus sonhos renascerem. Eu estou vendo aquilo porque pelos muitos anos que eu trabalhei para conseguir essa terra, eu estou vendo isso nascer de novo dentro de mim, renascer. Porque eu estava a ponto de vender essa propriedade para morar na cidade ou tentar arranjar alguma atividade na cidade. Mas ele mesmo disse que não era algo que ia satisfazer a vida dele ou a alma dele. Era algo que ele ia fazer por necessidade. E naquele momento onde ele começou a aprender o que era gestão, o que era organização, o que era pensar fora e dentro da porteira, ia trazer de transformação para a vida dele, para a vida dos familiares dele. Então, é exatamente isso o que me motiva, é exatamente isso que me faz trabalhar e continuar trabalhando com esse meio rural, com esse meio acadêmico, fazendo a junção da teoria e a prática. E essa outra opção do comércio local, o exemplo do comércio local, foi exatamente num treinamento onde nós estávamos trazendo ferramentas para melhoria da atividade, melhoria da alimentação daqueles animais. E aí aquela comunidade, aquele assentamento, ele se juntou e começou a intensificar o comércio local deles com a venda de produtos e de mão de obra. Então, foi algo assim que foi muito interessante, foi muito comovente para mim. Esses dois casos assim, são bem latentes na minha memória. É muito incrível. E é isso que me dá força, isso que me motiva para continuar fazendo o que eu estou fazendo, sabe? E hoje eu digo que sou genuinamente agro e que podemos nos apegar disso, dessa denominação ou desse rótulo, digamos assim. Eu, por exemplo, porque eu não me sentia, eu me sentia um peixe fora d'água, eu me sentia uma pessoa jogada no meio do agronegócio.
E depois, conforme eu fui estudando, eu fui me apropriando daquilo que eu conhecia e acreditando no conhecimento que eu tinha conquistado através dos meus estudos, que quando eu aceitei isso, eu consegui desenvolver meu trabalho de uma melhor forma. Eu consegui fazer com que o meu trabalho, para mim, tivesse sentido. Antes era, tipo, cumprir por cumprir, sabe? Para ter o meu retorno financeiro no final do mês. Mas, hoje em dia, eu brinco dizendo que isso é algo que eu faria mesmo sem retorno financeiro algum. É algo que realmente me motiva, me faz caminhar. E até janeiro agora, eu descobri que tanto o meu avô materno e meu bisavô paterno eram do meio rural, eram produtores rurais. E eu não sabia disso, porque eu não convivi com nenhum dos dois. Eles faleceram antes de eu nascer. Então, eu vi que, na verdade, estava no sangue ali, certo? Então, essa questão do agronegócio como um todo mexe muito comigo. E eu não entendia porque eu era tão apaixonada pelo agronegócio. E é isso que eu venho trazendo, tá? A partir de agora, eu vou trazer para vocês alguns levantamentos que mulheres do agro no mundo, 41% equivalem a mulheres empregadas na agricultura, ou seja, 41% dos empregos dentro da agricultura, 41 desses por cento são mulheres, tá? As propriedades agrícolas, 20% das propriedades agrícolas em 15 países da União Europeia pertencem a mulheres. Então, assim, são porcentagens relativamente baixas, mas que estão cada dia mais crescendo e aumentando. 43% dentro de 1,3 bilhões de pequenos agricultores são mulheres. Então, nós temos ali quase 50%, né? 43% desses pequenos agricultores. Dentro aqui desse organograma, né? Eu trago mulheres administradoras de propriedades rurais no Brasil. E a gente vê esse crescimento, que em 2003 era 3%, e que hoje em dia, em 2020, já é de 20%. Então, a gente vê que está aumentando. E isso é gradativo. Eu creio que essa nossa participação no campo, ela vem aumentando. Ela já era bem expressiva, mas não de forma visível. Era assim, mulheres que eram... As mulheres davam só o suporte para os maridos é que eram os cabeças e organizavam, faziam a gestão, faziam a parte de produção. E hoje em dia tem sido visível e nós temos assumido mais esses cargos de gestão, de autoridade, e é isso que eu vejo como muito interessante, como muito crescimento para as mulheres. De acordo com a ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, está mostrando aqui, né? Então, que 10% eram proprietárias e sócias, de gerentes, 30% ou coordenadoras, né, administradoras, e colaboradoras e funcionárias eram 59%. Então, a gente vê esse gráfico, ele sendo redesenhado, onde proprietárias e gerentes têm aumentado o seu número, mas também temos aumentado o número de funcionárias. E interessante é que dentro dentro desses valores, 57% dessas mulheres são ativamente participantes de sindicatos e associações. Isso é muito interessante, porque quando se tem um sindicato, se tem um aglomerado, você tem ali uma quantidade de pessoas para te dar suporte ou para você incentivar. Isso é muito bom. E, então, isso é uma porcentagem muito boa, óbvio que pode ser crescente, né? Deve ser crescente, mas é uma porcentagem muito boa de 57% dessas mulheres que trabalham já no agronegócio, elas estão fidelizadas, porque isso traz um apoio, isso traz um incentivo, isso traz uma rede real de contatos onde a gente consegue desenvolver mais, certo? A presença das mulheres dentro dos setores. Então, aqui foi dividido em agroindústria, 13%, agricultura, 42%, agropecuária, 20% e pecuária, 25%. Dentro da pecuária é engraçado porque é onde eu mais atuo, né? E realmente, assim, o número de mulheres é muito baixo. Inclusive, até para a instituição que eu presto serviço, esses dias eu falei assim, nossa, mas você é a primeira mulher que eu vejo trabalhando com esses assuntos, que era de manejo animal. E aí eu ri, falei, não, temos mais, somos em maior número.
mas realmente aqui nós trabalhamos em poucas mulheres. E a gente começou a conversar e a desenvolver esse assunto sobre as mulheres estarem nesse meio. E um dado muito engraçado é que na minha faculdade, na minha turma de faculdade, nós éramos em 80% mulheres. E a gente começou a reparar que dentro do nosso bloco ali, o número de homens estava diminuindo e mulheres estava aumentando. E nós realmente estamos agora assumindo essa nossa paixão, essa nossa vontade de trabalhar dentro do agronegócio. Aqui eu venho dizer que de nós, mulheres, é cobrado um conhecimento muito maior, ou a demonstração de conhecimento muito maior do que é cobrado de homens. Eu já cheguei em propriedade onde eu era questionada incessantemente sobre isso, sobre aquilo, sobre técnica, sobre manejo, o que eu lidaria, o que eu faria, que para um homem essas perguntas não eram feitas. Era só tipo, como você acha que eu faço? Tá bom, então tá, vamos lá. Então, assim, não era algo que tentava extrair o máximo do seu conhecimento. Era algo que, assim, era trabalhado da mulher de uma forma muito mais pesada. Então, exigia mais. E por conta disso, eu percebi que eu estava sempre buscando mais e mais, só que isso acabava me deixando um pouco de receio, do tipo, eu acho que eu não estudei demais, eu acho que eu não me preparei demais, eu acho que eu não estou pronta ainda. Exatamente por essa quantidade de perguntas ou quantidade de questionamentos que me faziam. E aí eu via de uma forma, tipo, poxa, como assim? Né? Então eu acho que eu não estou passando conhecimento suficiente, mas na verdade é que o meio que nós vivemos, ele é um meio machista, que tem mudado muito, sim, mas ainda é um meio onde tem muito mais homens, e a entrada das mulheres era mais difícil. E aí, para elas entrarem, elas tinham que demonstrar esse conhecimento muito grande. E isso é bom porque nós sempre estamos buscando, sempre estamos estudando mais. Mas a gente tem que ficar muito atento a isso para que isso não nos trave. Porque quanto mais a gente tenta buscar a perfeição, a gente vai ficando frustrado, porque perfeito ninguém é. Então nós buscamos a perfeição, mas a gente não pode só agir quando está perfeito, porque perfeito nunca vai ser. A partir do momento que você termina um trabalho, ele já pode ser mudado, ele já pode ser melhorado. Então eu sempre digo ali, ó, na setinha vermelha para baixo está a perfeição e a setinha verde para cima está a excelência. Porque o que eu penso é que eu tenho que ser excelente sempre e buscar sim a perfeição, mas não tratar ela como ponto de partida, ou seja, quando eu estiver perfeito eu vou fazer algo. Não. Tá excelente o meu trabalho, eu sei que é excelente isso que eu vou fazer aqui, ou o que eu estou fazendo. Então, aí, eu procuro, sempre buscando e pesquisando e me informando para ser perfeito. Mas eu trabalho na excelência, porque senão eu não acabo nunca trabalhando, né? E aí, tem até a frase que diz que o desejo pela perfeição é utópico, tá? E traz frustração ao invés de aprendizado. Então, nós temos, sim, que buscar a perfeição, mas não chegar à perfeição para agir, tá? E aí eu digo assim, tem que ser bom o bastante para seguir em frente. Isso foi uma frase que esse Greg disse no Summit desse ano de 2020, que é aquele evento de liderança. E eu concordo muito com essa frase, tem que ser bom o bastante para seguir em frente. Muitas das vezes, a gente ouve assim, o feito é melhor do que o perfeito. E real, porque assim, a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar, a gente tem que agir, e muitas das vezes a gente fica querendo aquele perfeito e não chega. E aí a gente acaba não agindo. Então, precisamos de ação, precisamos de atitude, e para isso, trabalhamos com excelência, tá? E aqui, algumas estratégias que fazem a gente, então, minimizar essa questão do perfeccionismo, né? Então, aprender a delegar funções, ter clareza do que é prioridade, treinar a assumir riscos calculados, entender que só depende de mim, não depende de mais ninguém, traçar essa questão do perfeccionismo. E aceitar que não é perfeita. Aceitar que não ser perfeita depende de mim. Aceitar que é perfeita só depende de você, que não é perfeita, perdão. Então, assim, eu tenho que entender que eu não sou perfeita. Tudo bem por isso. Vamos continuar, vamos trabalhar, vamos fazer o melhor sempre, tá? E aqui eu trago 2 casos que me inspiram, acho que inspiram todas as mulheres que estão ligadas ao agronegócio. Que é a Teresa Vandramini, que mais conhecida como Teca, né? Ela é produtora rural e ela é diretora de pecuária da Sociedade Rural Brasileira.
ela foi a primeira mulher a assumir um cargo executivo dentro dessa entidade. E um dado interessante é que assumiu a gestão das fazendas aos 40 anos. O que eu quero trazer com isso? Que nunca é tarde. Então, ela assumiu aos 40 anos e ela viu que ela dava conta e ela peitou essa nova jornada. Mas outra coisa é que, normalmente, as mulheres, elas não estão nos cargos de sucessão da família, principalmente se tem um irmão, sabe? Quando se tem esse irmão é priorizado, ou seja, o filho vai assumir agora os negócios ou a produção. Por que não partir, então, das mulheres, né? Tipo, não, eu quero assumir, eu vou assumir, ir lá e guerrear e batalhar e assumir isso. Então, dessa questão de assumir a gestão de fazendas aos 40 anos, eu vejo dessas duas formas. Ótimo, nunca é tarde para se começar, e quem é jovem, falar, cara, eu consigo, eu posso chegar lá, eu posso administrar, fazer gestão, eu posso cuidar da minha fazenda. E também essa questão das mulheres estarem assumindo, das mulheres estarem tomando mão, lançando mão dessa sucessão familiar. E um outro caso é da Teia Fava, que é Maria Esther Tiziane Fava. Ela é filha de produtores rurais do Paraná e veio para o Mato Grosso há 27 anos. E ela se destacou muito, inclusive ganhou um prêmio de terceiro lugar no Mulheres do Agro 2019, na categoria Grandes Propriedades. E ela conta no texto dela, no relato dela, que ela estava a ponto de abrir mão da propriedade, vender a propriedade. E aí ela começou a participar desse projeto de Campos do Araguaia. E dentro desse projeto, eles fazem a gestão, desde a parte ambiental até a parte de gestão, de produção e gestão financeira. Então, é outro dado incrível que é esse planejamento e essa gestão, tá? Que a partir desse projeto, em 1 ano e meio, ela fez várias alterações na propriedade dela, e em um menor espaço do que antes utilizado, ela conseguiu produzir muito mais. E aí ela ganhou esse prêmio de destaque. E algo que ela fala, que eu acho bem interessante, somos muitas mulheres em Mato Grosso, no agro, e estamos crescendo. No entanto, ela não via que nós tínhamos visibilidade. E hoje em dia nós estamos aumentando. Então, aqui no Mato Grosso, existem muitas mulheres que trabalham, mulheres que pegam no batente, que são, de fato, quem trabalha nisso, de quem faz a gestão, de quem pensa, mas não tinha visibilidade, e agora está começando a ter. E daí eu queria trazer, né, esses dois casos, um a nível nacional, né, e esse caso da Teia a nível de estado mesmo. E aí, aqui também eu venho trazer mulheres que já presidiram ou ainda presidem vários sindicatos, para dizer que elas estão no comando, né? Para dizer que nós temos mulheres líderes em vários estágios ou várias proporções dentro do agronegócio. E aí agora eu quero passar à frente, né, a apresentação e devolver a palavra para as meninas. Obrigada. Obrigada, Ana, pela sua apresentação. Acho que você trouxe dados bem relevantes, expressivos, sobre a presença feminina no campo. Vou passar a tela para a Ju agora. Ju, está me ouvindo? Sim, estão me ouvindo também? Sim, estamos te ouvindo. Então, agora, sua vez. Ah, legal, Malu. Bom, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de participar desse evento online. Participei de muitos eventos no Pulse, e fico num momento tão difícil, né, e ao mesmo tempo um momento aí de transformação, o Pulse esteja aí inovando aí com mais um formato de conteúdo junto aí ao AgriHub também, né, fazendo toda essa conexão que eu acho que é a essência aí dos hubs, né, então fico contente que mesmo à distância a gente consiga aí ficar próximos. Então, fazendo um pouco uma apresentação minha, meu nome é Juliana Kini, eu sou economista formada na Exalc, também sou mestre em gestão internacional pela ESPM,
E cerca de 10 anos eu trabalho com marketing no agronegócio, em alimentos, desde em projetos iniciando na própria Exalc, com o grupo Marca Exalc, que foi um grupo que eu trabalhei bastante, diversos projetos, tanto de pesquisa quanto de consultorias. Vem um histórico aí também trabalhando em multinacional, e principalmente com consultorias no agro, em alimentos. Já trabalhei com leite, com café, com queijo, com flor, e mais efetivamente, né, com um histórico aí um pouco maior, na cadeia produtiva de carne bovina, desde a fazenda, dentro da porteira, até com o consumidor final, né. Eu sou fundadora do Blog da Carne, que é um portal de conteúdo e informação sobre carne bovina, que traz informações de toda a cadeia, focando no consumidor final. Nesse blog eu tenho duas sócias, né, duas mulheres sócias agrônomas, a Mirella e a Melina, e a gente tenta aí trazer, tanto desmistificar diversos conteúdos sobre pecuária, até realmente explicar para o consumidor o que acontece desde a genética até a fazenda, a indústria, a logística, a diferença entre cortes, marcas, enfim, diversos conteúdos como esse, né, somos muito fortes no Instagram. No Instagram a gente trabalha um pouco mais com entretenimento, mas com um foco bem interessante também para o nosso portal, né, que é o site. E também estou envolvida em projetos de inovação, fui head de marketing de uma startup, que inclusive é a Rubatec, ela faz parte aí do Pulse, estive trabalhando aí diversas vezes com o pessoal do Pulse também. E hoje também trabalho tanto com consultorias na área de marketing, gestão, e na área de inovação também. Estou começando a trabalhar com um evento aí de inovação que logo terei novidades. Bom, então acho que isso é um resuminho aí do meu histórico. Acho que o mais interessante é voltar uma década, né, que vem aí desde quando eu comecei a trabalhar com marketing no agronegócio, e no agronegócio como um todo, né, pensando na questão da mulher no agronegócio, houve um aumento muito interessante, né, tanto a Ana apresentou alguns números, né, de presença feminina no agro, principalmente em cargos de gestão, mas de forma geral, até um número de CPEA, que entre 2004 e 2015 houve um aumento de quase 9% na participação feminina no setor como um todo, não exatamente em cargos de liderança, mas no setor como um todo. E a gente vê que os números, né, os números trazem os fatos, e né, nessa pesquisa do CPEA também, ele indica que esse aumento das mulheres ocorreu também com um crescente aumento aí da escolaridade e, consequentemente, da produtividade do setor como um todo, né? Então, a mulher teve um aumento de participação e ela também teve um aumento, né, na escolaridade. Talvez isso até seja um reflexo, na verdade, um fator interessante para os números que a Ana trouxe, né? Então, conforme a mulher aumenta a escolaridade, a chance dela assumir cargos de gestão e liderança é maior, né? E a gente percebe isso. A Ana trouxe também a Teca, né, Tereza Vendramini, que primeira executiva, né, e diretora da SRB em 100 anos, né, inclusive agora ela está assumindo a presidência da Sociedade Rural Brasileira, né, então primeira executiva, mulher, agora primeira presidente, e com certeza ela que vem de um histórico aí de participar não só eventos, mas grupos focados aí em discussões e melhorias, propostas de melhorias para a condição das mulheres como um todo, né? Eu já participei de alguns eventos no qual ela palestrou e ela trouxe histórias, assim, do sul ao norte do país, de mulheres produtoras. Então,
bem, com certeza, né, assim como para a Ana, ela também é uma grande referência para mim e para muitas mulheres do setor, justamente, né, não, por ser realmente uma inspiração, né, para as mulheres. E isso, acho que tem sido cada vez mais claro no setor também, considerando o aumento do número de eventos, né, o próprio Congresso das Mulheres do Agronegócio, que é um dos principais eventos em nível nacional, é um evento que reúne aí mais de 1.000 mulheres, né, eu já tive a oportunidade de participar, se não me engano, 3 vezes, já vai para a 5ª edição, se não me engano, e é realmente muito bacana e, ao mesmo tempo, você até, de certa forma, se assusta com a quantidade de mulheres que participam desse evento. E não só, né, nos eventos, nesse é o caso de um evento a nível nacional, mas a gente percebe e acompanha diversos grupos nas mídias sociais e acompanha que eles realizam eventos e workshops em níveis regionais, em cidades, em dias de campo. Então, eu vejo que nesses últimos anos houve, né, um grande aumento nesse sentido. E com isso, obviamente, né, novas inspirações surgem para as mulheres do agro, elas, né, tendem a cada vez mais buscar informação, buscar conteúdo, buscar representatividade, buscar cargos de liderança, e aí a gente vê que muitas mulheres já estão assumindo, inclusive não só dentro da porteira, mas no nível corporativo do agronegócio, cargos de C-level, né? Então, a gente tem um grande exemplo aí, que é a Mariana Vasconcelos, da AgroSmart, também aí uma startup do Pulse, que ela é uma CEO, foi um grande case, assim, de liderança feminina, né, desde muito jovem, com 20 e poucos anos já assumindo a liderança, e hoje está na lista da Forbes de jovens lideranças mundiais, assim, e ela tem sido uma grande inspiração para muitas outras mulheres, embora a gente ainda embora ainda o número de mulheres, né, em startups, agtechs, que são as startups do agro, ainda é um pouco inferior ao esperado, digamos assim, né. Há 2 anos houve uma pesquisa que tentou mapear aí a representatividade feminina nas startups, e quase 50% tinha apenas uma mulher na startup. Claro que as startups, a boa parte são pequenas, né, mas é algo que exige aí um certo nível de atenção, principalmente considerando, né, o que falta para essas mulheres assumirem, né, cargos em startups, se são cursos na área de tecnologia, na área de programação, ou na área agronômica, enfim, ou no próprio, né, cursos de liderança, né, eu conheço diversas startups, são poucas que têm mulheres em cargos de liderança, então também acho que isso exige um certo nível de atenção para realmente entender o que falta para que elas assumam aí mais posições, né, ganhem mais representatividade. E, bom, acho que a Ana trouxe um ponto bem interessante também, que foi que muitas já assumiam cargos de liderança, porém não tinham tanta visibilidade, né? E eu acredito que esses eventos e as próprias mídias sociais, redes sociais, hoje, elas contribuem muito para isso, né? Então, eu participei de uma pesquisa, fui orientadora da Lilian Munhoz, que é uma jornalista do canal Terra Viva, da TV Bandeirantes, na pesquisa dela de MBA da Exalc, ela estudou realmente quais eram os hábitos de mídia das mulheres do agronegócio, não só de dentro da porteira, mas de todo o setor como um todo, né? Mais de 650 mulheres responderam, e os resultados foram que elas, né, de fato, consomem muito as redes sociais, né, em grande parte, 97,4% consomem o WhatsApp das respondentes,
86,3% consomem o Instagram, né? Então, de fato, elas estão conectadas, né? A gente observa aí um número grande de grupos no WhatsApp, onde elas conversam entre si, interagem entre si, dão dicas, informações, trocam cursos, notícias. Isso, é claro, também traz aí não só informações valiosas, né, para quem trabalha com conteúdo, com essas mulheres, focarem aí nas principais mídias, como também um certo nível de atenção com que tipo de informação que elas estão consumindo, né? Então, cada vez mais a necessidade de reforçar um conteúdo de referência, um conteúdo que não compartilhe fake news, por exemplo. E é isso, bom, além dessa visibilidade, e, na verdade, junto com essa visibilidade, a gente vê que vem crescido bastante número de influenciadoras, né, mulheres do agronegócio, não só as que trabalham com conteúdo, mas muitas em cada segmento, advogadas, jornalistas, ou mesmo profissionais do mercado financeiro que por trabalhar o conteúdo de uma forma bem interessante, têm sido grandes referências aí no setor, e com isso surgem novos blogs, livros, e os próprios eventos que discutem cada vez mais o papel da mulher, trazem cases e aumentam aí a visibilidade, que eu acho muito interessante e que ajuda bastante nesse movimento de reflexão e discussão do papel da mulher como um todo. E, bom, para finalizar minha parte, esse grande resumo, né, do que eu vejo aí nesses 10 anos, trazendo alguns números, um pouco da experiência que eu tive com esses eventos também, que aumentaram bastante. Eu acho que essa discussão veio num momento muito interessante, primeiro porque o mês de março é considerado o mês da mulher, e segundo porque vivemos aí uma pior crise econômica, enfim, não só econômica, mas acho que um momento mais difícil desde a Segunda Guerra Mundial, né, considerando em nível global, né, então, nesse momento a gente não só discute as questões da mulher, né, com diversas novas questões sendo trazidas, né, como mulher fazendo home office, né, as dificuldades, os desafios, a mulher com a família dentro de casa, trabalhando, enfim, acho que diversos temas aí têm sido tratados nos blogs, na TV, enfim, novas discussões relacionando aí a questão da pandemia, mas a questão da mulher ficar em casa, o papel dela em casa, o papel do marido em casa, enfim, acho que são diversas questões bem relevantes que têm surgido nesse momento também, e o próprio momento como um todo, né, olhando uma perspectiva, né, como que vai ser a partir de agora, pós-pandemia, o que vai mudar. Eu acho que muito tem se discutido nas diversas mídias, na TV, na internet, nos sites de notícias, enfim, e quem acertar o que vai acontecer realmente, porque tem uma bola de cristal. Eu sou economista e tenho uma grande brincadeira que economista é a segunda profissão que mais erra depois do meteorologista, né? E de fato, é difícil ter essas tendências no momento, porque é um momento de grandes incertezas, um momento que vamos sim enfrentar uma crise econômica em nível global, né? Não é uma crise que vai acontecer só no Brasil, pelo contrário, já é uma crise que afeta outros países. Alguns economistas já preveem que esse ano vai ser um ano de recessão, porém, ele vai arrastar o crescimento para o ano que vem, então haverá retomada. Algumas perspectivas são de uma retomada de 5%, por exemplo, no crescimento do PIB do Brasil. Isso é uma perspectiva é uma previsão de banco. Pouco otimista,
mas que, né, vamos manter o otimismo nesse sentido. Claro que sempre com um pouco de pé no chão, né? Então, crise sempre vem para reflexão, sempre vem para pensar em novas oportunidades. Claro que haverá feridos, haverá principalmente as pequenas e médias mulheres aí que trabalham em pequenas e médias empresas, né? Né, já estão sendo muito afetadas e com certeza tem uma dificuldade de se manter num período tão longo aí de crise que nós vamos ter nesse momento, porém, é um momento de realmente manter a paciência, né, manter o mindset que a gente fala com um certo otimismo, é um momento de se organizar, organizar a casa, digamos assim, organizar as contas, é um momento de avaliar o que o mercado está oferecendo, alguns bancos, o próprio governo oferecendo algumas linhas de crédito, oferecendo alguns benefícios que podem auxiliar aí na sobrevivência e na ascensão aí do negócio a médio prazo. Então, eu acho que agora o papel aí das lideranças femininas, sabemos que as mulheres sabem lidar muito bem em ambientes de extrema pressão e com multitasking, né, com diversas atividades. Acredito que vamos, né, é um cenário complicado, um cenário difícil, mas que vai sim trazer boas oportunidades aí, né, eu digo em médio prazo. Então, vamos aguardar, né, espero que todos que estejam, já agradeço a todos que estejam assistindo a gente e que estejam todos, né, saudáveis em casa e compartilhando aí desse momento de ficção, de aprendizado e de transformação, né? A gente está falando de 2 hubs, e a transformação digital nunca foi tão necessária como nesse momento, né? A gente vê que muitas empresas tiveram que se transformar digitalmente em uma semana para conseguir colocar 100% do time home office, por exemplo, né? E acredito que esse momento de crise vai trazer muitas mudanças também no mindset das empresas, né, na forma de gestão e liderança, não só para as mulheres, mas como um todo, né? Então, acho que finalizo aí minhas reflexões e fico à disposição aí para perguntas e outras contribuições que eu puder fazer. Muito obrigada. Obrigada, Ju. Deixa eu trazer a Ana e a Duda. Meninas, muito obrigada por todos os dados e considerações que vocês trouxeram. Acho que foram dados muito relevantes, assim, sobre a participação das mulheres no agro. Como a Ju falou, eu também, né, somos colegas de startups residentes do Pulse, hoje eu sou da equipe do Pulse mesmo. Mas mesmo no meio da inovação e da tecnologia, ainda somos minoria, né? E eu queria trazer uma pergunta para vocês duas, na verdade, né? Queria saber da visão das duas. Se, como a Ana falou, né, em muitas áreas ainda tem muito questionamento, né? Quando você é mulher e chega trazendo seu conhecimento sobre alguma coisa. Se por ser empreendedora, vocês observam que isso acontece mais por ter um negócio próprio, ou se não faz diferença entre ser empreendedora ou trabalhar para alguém? E Ana? Deixa eu ativar o áudio aqui. Olha, eu acredito que, assim, quando você ainda está como funcionária, como colaboradora de alguma empresa, você consegue levar o peso da marca, você consegue levar a carga, né, que a empresa tem. Então, assim, se você trabalha para uma empresa que tem um renome grande, eles pensam assim, tipo, não contrataram à toa, né? Não é qualquer uma. Então, vamos dar credibilidade para ela está falando, porque alguém deve estar por trás dela. E quando você,
for empreendedora, você é por você, né? Você ali tá pela sua empresa. Então, assim, eu acredito que você acaba tendo que mostrar, assim, um conhecimento maior e também se posicionar de uma forma diferente. A gente acaba não podendo ser tão tranquila ou tão como nós mesmos no dia a dia. A gente tem que ser um pouco mais enfática, um pouco mais séria, para passar muito mais credibilidade do que um homem normalmente precisaria passar, entende? Eu vejo dessa forma. Sim, eu concordo. Como empreendedora, já passei por diversas dificuldades, né? A Ana comentou a questão da pecuária por si só, ser bastante masculina, e de fato ela né, é bem masculina. E agora você imagina eu e mais 2 sócias fundando um portal de conteúdo sobre carne, falando de pecuária, e a gente né, eu quando fundei o blog tinha 23 anos, se eu não me engano. Eu ia nos eventos de pecuária, chegava lá com meu cartãozinho, os caras nem queriam ver na minha cara, né? Quem quer ser criança aí, mulher, falando de boi, de carne. Então, eu acho que mudou bastante, né? Esse pensamento tem mudado. Eu acho que com tudo que tanto a Ana quanto eu, né, a gente comentou de todos os eventos, né, das influenciadoras, das mulheres assumindo posições de liderança em instituições como a própria Sociedade Rural Brasileira, instituições mais tradicionais, isso tem mudado um pouco, mas a gente ainda vê alguns entraves, né, e eu posso dizer que sim, já sofri alguns por ser mulher, principalmente por ser jovem também, né, muitas vezes tem que colocar o terninho, fingir ser mais velha, trazer números, né, sempre, bem que sou economista, eu adoro números, mas numa conversa, mas você sabe isso? Não, mas isso foi um estudo publicado, não sou eu que estou falando isso, né, eu estou só reafirmando. Então, a gente tem sempre que reforçar da onde que a gente está trazendo esses conteúdos, essas ideias, mas eu vejo de uma forma positiva que realmente tem melhorado nessa situação. Juliana, fazer uma pergunta um pouco mais direcionada a você, relacionada principalmente a essa parte de influenciadores e não influenciadores, tanto do agro quanto da parte de empreendedorismo de uma forma geral. Como que você acha que essas pessoas têm colaborado para que as mulheres se sintam tanto, não só empoderadas para fazer alguma coisa, mas também capacitadas? Você acha que tem uma ligação direta com isso? E também se essa parte, principalmente de influência dos meios digitais, tem colaborado para uma mudança de pensamento dentro do agro e na área de empreendedorismo no geral? Uau, pergunta difícil, hein? Olha, não acho que você falou, né, da busca de capacitação, da busca de alcançar novas lideranças, tem sido um resultado direto do aumento de influenciadores, né? A gente vê que tem um trabalho muito bacana de alguns influenciadores que focam no conteúdo, que vão em evento e, de fato, estão lá compartilhando o que está sendo discutido, mas não são todos que focam no conteúdo por si só, né? Então, muitos surgiram também, então tem aquele boom do que é influenciador, o que não é, se é micro, é macro, se ele é mais se ele está mais para alguém popular, ou se ele realmente está fazendo algum trabalho de conteúdo, de marketing. Mas o que eu acredito, né, eu tenho acompanhado, é que muitos profissionais do setor, não necessariamente de da fronteira, mas do setor como um todo, eles estão se tornando referências muito pela influência, né? Então, muito pelas redes sociais, muito compartilhando conteúdos no LinkedIn, no próprio Instagram, fazendo, né, nesse momento mesmo, fazendo diversas lives sobre cursos
os profissionais do setor fazerem, sobre como que vai estar o mercado. Então, eu acredito que não diretamente tem influenciado, mas sim tem ajudado esses profissionais, as pessoas se profissionalizarem um pouco mais, né? E acredito que é muito questão da referência, né? Ver que, olha, fulano é um influenciador e fez administração, e hoje ele é o cara de gestão agro, né? Então, o que ele buscou estudar, o que ele fez, né? E aí vai acompanhando e, querendo ou não, se torna uma referência, né, positiva aí nesse sentido. Então, eu vejo dessa forma. Então, você não vê nem tanto a produção de conteúdo, mas mais a referência como pessoa e o desenvolvimento da pessoa e o que ela mostra nas mídias, né? Sim, conversando com alguns influenciadores, eu acho que eles falam bastante, né? Perguntou onde eu estudei, está perguntando o que eu leio, justamente para ter como uma referência, né? Mas eu acredito que o trabalho de influência no agro ainda inicial e tem muito a crescer, principalmente no sentido de conteúdo, né? A gente vê muita gente produzindo conteúdo, mas está de uma forma meio generalizada, né? Eu acho que precisa ter um pouco mais de organização, foco e conteúdos que sejam de fato relevantes e, né, que sejam não só relevantes, mas com base científica, né, que possam ser embasados. Pessoal, tem uma outra pergunta. A Ju comentou da questão da idade, né? Vocês veem que essa nova geração de produtores que são mais voltados à tecnologia, inclusive, né? Eles adotam mais a tecnologia. Vocês acham que já existe uma aceitação, né, melhor das mulheres no agro, em posições de comando, liderança, ou eles ainda trazem um pouco dessa questão, desse preconceito? Eu acho que assim, você faz referência aos produtores mais jovens que já aderem à parte de tecnologia, né? Isso, se a nova geração, né, de sucessores do agro, eles têm aceitado melhor mulheres em posições de comando, liderança, ou mulheres que tragam conhecimento para eles? Eu acredito que eles já têm mais facilidade. É muito mais fácil você ter acesso a eles, ou a eles comprarem a sua ideia, ou comprarem o seu serviço. Eu acredito que eles são mais acessíveis. É óbvio que aí nós temos algum caso ou outro que deve ser mais difícil, ou não, mas é questão de um perfil mesmo. Mas eu acho que eles estão abertos, sim, a nossa voz, né? A voz das mulheres. Uhum. Eu concordo, e pensando nesses jovens sucessores, né, boa parte deles tem um pouco mais de profissionalização, muitas vezes vão trabalhar em companhias, né, em empresas mais corporativas de outros segmentos, inclusive, antes de voltar para a fazenda. Então, vive realidades diferentes e volta para a fazenda realmente, né, naquele momento de sucessão, que demora aí alguns anos, passa por algumas fazendas, né, passam por cerca de 5 a 10 anos fazendo o processo de sucessão, mas eles voltam já com um olhar diferente, né, querendo já implementar processos, querendo implementar tecnologia, querendo implementar uma forma de gestão que eles viram nas grandes corporações, e eles acreditam que a fazenda é uma empresa, né, que a fazenda é um business, e querem agregar valor, né? Quero produzir uma carne premium, né? Não quero produzir
café para exportação. Não, eu quero produzir um café para ir para uma boutique. Então, tem o lado de ter uma visão de agregação de valor, né, muito pensando, não, peraí, né, toda a tecnologia disponível, vamos mudar os processos, vamos mudar a dinâmica, e aí eu acredito que a questão feminina ganha muito espaço também nesse sentido, porque a mulher também é vista e trabalha como uma empresária, né, então a gente vê grandes nomes aí já assumindo cargos de liderança nas grandes fazendas, de mulheres que estão buscando cursos aí em grandes instituições, fazendo MBA, né, então ela já vê o negócio como um business enfim, já implementa, inclusive ela, né, muitas vezes implementa programas de aperfeiçoamento feminino, a gente vê muito nas cooperativas isso acontecendo também, né, diversos programas de incentivo aí a participação feminina das cooperadas, muito no sentido de, a partir do momento que as cooperativas se tornam, né, se profissionalizam na questão da gestão de pessoas, né, como um todo. Um adendo a isso que você está falando agora, é incrível também como, óbvio, quanto mais as mulheres estão se envolvendo, o mundo como um todo, né, está indo nessa, está embarcando nessa, nas mulheres do agronegócio. Tem várias empresas com projetos, várias instituições também estão com projetos para exatamente desenvolver melhor, capacitar profissionalmente essas mulheres. O MAPA, ele tem um projeto voltado só para as mulheres, se não me engano, Agro Mais Mulher. Existe a Corteva, né, uma empresa que ela, juntamente com a ABAR, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, a Fundação Dom Cabral, montou a Academia de Liderança para as Mulheres, e daí do agronegócio. Então, assim, a gente vai vendo várias atividades, né, várias empresas que estão, de fato, imbuídas nessa causa de profissionalizar as mulheres ou de dar mais autoridade a elas dentro desse meio através do conhecimento. Isso é muito bom, muito legal. Sim, com certeza. O que a gente espera, né, é que eu sou profissional do marketing, né, eu espero sempre que essas ações não fiquem para o marketing, né, que o marketing reflita essas ações, que traga o que realmente acontece, né, no Dia da Mulher a gente viu aí, nossa, é um dia lindo, né, a gente vê todas as marcas, todas as empresas, todas as cooperativas, todo mundo falando da importância da mulher, comercial daqui, mas a gente sabe que ainda tem um grande caminho pela frente, a gente já evoluiu bastante, mas o machismo existe, as dificuldades que as mulheres existem, né, até peguei um dado aqui, só durante essa pandemia, se denuncia já aumentou em 8,5% do número de denúncias de problemas domésticos contra a mulher, né, e são dados da Auditoria Nacional de Direitos Humanos, né, que eu estou falando, e a gente sabe que a maioria não denuncia, então é muito preocupante esse aumento, né, então, cada vez mais é importante essa discussão, é importante que a gente traga reflexões, né, esse é um momento de reflexão, um momento que está todo mundo em casa, trabalhando, né, mas que a gente tem mais tempo aí para realmente pensar no que foi feito, no que já deu certo nas empresas, às vezes não dá certo, o que precisa melhorar, trazer os grandes cases, né, e colocar na roda aí essa discussão tão importante que é o papel da mulher, né. Uma pergunta que é muito mais voltada ao cunho de experiência de vocês mesmos, vocês já comentaram sobre essa questão dos cases, atitudes que as empresas têm tido para melhorar a presença da mulher e tudo, mas, na opinião de vocês, o que colaboraria ainda mais para as mulheres participarem ativamente do agronegócio? Tanto na parte de produção rural em si, como na parte do mercado, a parte de participar ativamente nos negócios da família, no administrativo, do rural, tudo isso. O
que colaboraria, o que geraria ainda mais interesse para essas pessoas, para essas mulheres? Posso começar, então? Olha, eu acho que o interesse, acredito que já exista, né? Acho que falta um pouco ainda mais de visibilidade, mostrar como tem sido aí o trabalho das mulheres no campo, em diversas áreas da produção, né? A gente, desde o dirigir trator até na gestão, aí na liderança das fazendas. Acredito que a questão do agro, ela deveria ser tratada na educação básica, nacional como um todo, né? Acho que falta muito, principalmente nas grandes cidades, um fomento à educação, realmente, né, nas escolas em nível básico, ter aí uma noção do que é o agronegócio. Eu sou paulistana, eu fui descobrir o que é agronegócio quando eu fui para Exalc, quando eu fui para Piracicaba, né, não tinha noção da complexidade do setor. E, então, né, acho que esse é um ponto muito importante também para a sociedade valorizar o agro como um todo e atrair pessoas, né, também das cidades para trabalhar no agro. Acho que isso é muito importante, né, desde das grandes capitais, né, enfim, porque quem está no campo hoje já tem muito interesse, principalmente aí com as novas tecnologias, com as novas formas de gestão. Então, o jovem está querendo continuar no campo. Mas por que não trazer o jovem da cidade também para trabalhar no campo, né? Para ter essa complementaridade aí de pensamentos, né? De trazer visões diferentes que possam ser agregadoras e melhorar a visão do agro para as cidades como um todo, né? Eu fui uma pessoa que saí de São Paulo para trabalhar com agro, e só que eu sou exceção, né? Porque que isso não acontece de uma forma, de uma melhor forma. Então, acho que esse é o grande ponto, né? Fazer o êxodo contrário. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, mais uma vez. Acho que foi uma conversa muito enriquecedora. Como a Ju falou, é um momento muito propício para a gente refletir, né, em meio a tudo que tem acontecido, ao período que a gente está vivendo. Deixo aberto aí para vocês fazerem as considerações finais. E agradeço mais uma vez pela participação. Bom, Malu, Eduarda, a Ana aí também pela discussão. Como consideração final, queria trazer uma sugestão de livros. Aí sei que os hubs adoram sugerir livros para leitura. Acho que agora é um momento bem interessante para isso também. Bem rapidamente, bom, Mulheres do Agro, né? Acho que esse é um livro bem na linha da nossa conversa. Eu li recentemente O que Fazemos e o que Fazemos, do Mário Cortella, um livro que me ajudou muito nessa quarentena, espero que tenha para as mulheres também, falando um pouco sobre o propósito da realização do foco do Daniel Goleman, que a gente sabe quão difícil aí ter foco, né, fazendo um home office, trabalhando com a família dentro de casa, e tantos problemas surgindo no mundo. E Liderança e Propósito, do Fred Kaufman, porque para ter cada vez mais mulheres refletindo aí sobre lideranças, não necessariamente em cargos de liderança, mas em posição de líderes no que elas fazem. Então, agradeço a todos aí novamente pela oportunidade. Espero que todos aí saiam dessa quarentena mais saudável e que isso traga uma superação, uma resiliência e, ao mesmo tempo, novas oportunidades para todos. Obrigada. Obrigada, Ju. Ana, deixo aberto para você também fazer suas considerações finais. Muito obrigada pela participação, por ter aceitado estrear esse novo projeto com a gente. Sim.
Primeiro, queria pedir desculpa, porque a minha internet aqui deu uma oscilada, né? Então, desculpa por ter saído, consegui reaver aqui. Um pouquinho, só uns minutinhos antes de eu fazer minhas considerações, quanto à pergunta anterior, eu concordo totalmente com a Ju, referente a trazer isso de uma forma mais inicial nas escolas. Então, apresentar o agro, fomentar o agro, falar, olha, o agro existe, o agro é isso e aquilo, é a roupa que você usa, está dentro dos seus pincéis de maquiagem, enfim, o agronegócio está em tudo, né? E eu acho muito interessante que isso deve ser fomentado. Inclusive, até o Senar está com um projeto novo agora, que eles estão dando a turma piloto, e a parte inicial, que seria dessas idades iniciais, né, da escola fundamental, é o projeto Semeia, onde ele exatamente leva conteúdos, vai atrelando conteúdos que eles veem diariamente na escola, a coisas do agro até ter um dia de campo dentro das fazendas e sítios. Uma coisa que é bem interessante, eu falo para as mulheres que participam dos meus treinamentos, é que toda vez que você pede a oportunidade e te falam não, pede para fazer algo experimental. Então, por exemplo, já teve participante que falou assim, meu pai não deixa que eu tome o controle da atividade. Eu falei, tá, mas ele te empresta uma porção, ele te dá, tipo, não sei, uns 20 metros quadrados, dependendo do que ela vai fazer, né, se for cultivar uma horta, até 1 metro quadrado, 2 metros quadrados. Então, assim, pede para experimental, pede para fazer exatamente a mesma coisa que isso, com técnicas diferentes. E aí, óbvio que vai surtir o resultado, e daí ele vai olhar com outros olhos para essa atividade. Então, assim, enquanto a nossa, igual a Ju falou, existe a vontade da mulher em estar participante, em estar participando, em estar mais assídua, mas às vezes não tem essa tranquilidade, essa disponibilidade de quem está de fato gestando ali, né? Então, é pedir por esses espaços para fazer o experimento. E agora, por fim, eu queria agradecer a vocês, é uma honra estar participando junto com vocês, conhecer vocês que estão participando desse primeiro evento, e que dê tudo certo, que seja um show, existam muitos daqui para frente, muitos excelentes convidados, e vocês que estão organizando, então, de parabéns. Muito obrigada. Legal, Ana, obrigada. Para todo mundo que está assistindo o vídeo, agradecemos aí por acompanharem a transmissão, se inscrevam no canal para verem os próximos. A próxima edição vai ser sobre metodologias ágeis, traremos novamente mulheres falando sobre tecnologia. E é isso, pessoal, até o Hora da Prosa 2. Tchau, tchau. Tchau.